19, nós vamos ler dos versículos 19 a 21. Diz assim: Então Elias saiu de casa e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e depois eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Você pode se assentar. Amados, hoje nós vamos falar sobre algo que eu e você temos em comum com Eliseu. Eliseu, ele caiu ali. Eliseu, ele ganhou de Elias um manto. E eu e você ganhamos o mesmo manto de Jesus. Quando? Quando eu e você fomos resgatados pelo poder dele. E algumas coisas nos chamam muito atenção nesse manto. Você sabia que você tem um manto sobre a sua vida? Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre 7 testes de valorização desse manto. Deus, Ele coloca na nossa vida 7 testes para ver se nós valorizamos esse manto que está sobre nós. Então, nós vamos ver se nós estamos dentro desses padrões. Se o Senhor realmente pode dizer: o meu filho tem valorizado o manto que eu te dei. Primeiro, o que significa valorizar? Valorizar é quando a gente está ciente de um valor importante, ou da importância, da magnitude de alguma coisa. É ter uma percepção clara desse valor. É estimar de forma adequada, ou muito, o que nós ganhamos. Manter em alta consideração, de acordo com o verdadeiro valor. Sabe, o manto que Eliseu recebeu foi tão grande, ele valorizou tanto, que mesmo depois de morto, quando tocaram nos seus ossos, as pessoas eram curadas. Tamanha a valorização desse manto. Mostrar gratidão, cuidar e valorizar, tá? E quando a gente recebe esse manto, a gente passa a ser um discípulo. E o que é ser discípulo? É alguém que segue outra pessoa. Como? Nos padrões de vida dele. Eu sou discípulo de Jesus, então eu quero ser parecido com Jesus. Eu vou seguir a disciplina, o ensino, a forma dele. Um discípulo é também um aprendiz, alguém ligado ao seu mestre, alguém muito leal, que se põe a instruir e se compromete com o seu professor. Então, ele vai ensinar aquilo que ele aprendeu. Isso é ser um discípulo. E, amados, uma vez que eu e você recebemos o manto de Deus, Ele nos abraça. Não é o que faz o manto? Ele nos envolve, ele nos abraça.
E quando esse manto está sobre a nossa vida, nada mais se encaixa dentro dela, a não ser aquilo que o manto nos traz, nos dá. E quando o manto nos envolve, o Espírito Santo está nos envolvendo. Ele cai sobre nós. E a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, de forma nenhuma nós podemos retroceder. De forma nenhuma nós podemos voltar atrás. Nós sabemos, como pastores, que a vida de vocês não tem sido uma vida só de bênçãos, de coisas fáceis. Mas o que Deus vai estar olhando? Você retrocede? Você está firme? Quando Elias foi chamado por Deus, o seu nome já tinha um significado muito grande, que significa, meu Deus é o Senhor. O próprio nome dele profetizava isso. Ele já refletia a lei de Deus. Meu Deus é o Senhor. Deus, ele é forte, ele é poderoso. E Elias era um homem das montanhas, era um homem rude, era um homem sem muita instrução. Mas ele começou a copiar o seu mestre. Aquilo que Deus dirigia ele para fazer, ele fazia, sem contestar. E da mesma forma que no versículo 19, nós vemos que ele saiu ao encontro de Eliseu. E Eliseu estava arando com 12 parelhas de bois. E já estava conduzindo a 12ª quando Elias o alcançou e lançou sobre ele esse manto. E aí, o versículo 21 já nos diz assim, que ele partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. E o nome de Eliseu significa Deus é Salvador. E Eliseu teve o privilégio de ser educado na escola dos profetas. Ele era letrado. Ele era um homem determinado, um homem de valor, um homem de família. Ele foi um homem equilibrado nas suas emoções. Mas ele não desistiu de Elias. E nós vamos ver essa sequência no decorrer. Então, esse é o primeiro teste que eu e você passamos. O teste da valorização do nosso manto. Você tem valorizado o seu manto? Depois nós passamos um outro teste, que o versículo 21 fala muito claro, que é quando Eliseu tinha pedido para Elias se ele podia voltar e beijar os pais. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar, cozinhou a carne, deu ao povo e eles comeram. Depois, ele partiu com Elias. Amados, quando Deus nos dá um manto, existem coisas que nós temos que deixar para trás. E a partir daí nos unir a algo novo. Então, o que Eliseu deixou para trás? Deixou para trás o trabalho dele, deixou para trás os familiares dele, deixou para trás tudo o que prendia a velha vida. E passou a ter o novo, a nova vida. Sabe, amados, só de ter recebido o manto, ele fez isso. Porque em nenhum momento nós ouvimos Elias falar assim, Eliseu, agora que eu coloquei o manto em você, você tem que ser separado para mim. De forma nenhuma. Ele fez isso voluntariamente. E quando eu e você voluntariamente nos entregamos ao Senhor, isso quer dizer que nós deixamos todos os nossos direitos por um ato de graça. Mas isso é fácil de ser feito? Não.
Isso é natural? Não. As pessoas aplaudem a gente por você deixar de fazer as coisas que você fazia antes? Não, muito pelo contrário, às vezes as pessoas te recriminam. Mas esta é a única maneira que nós temos para receber esse manto. É deixar para trás tudo que ficou e nos unir a Deus, nos unir com Ele. Então, quando Eliseu fez isso, ele ficou completo. Ele rompeu com todas as amarras antigas, com a vocação dele anterior, que era arar a terra, e se uniu a Elias. Esse é o segundo teste. Deixar e unir. E o terceiro teste é o teste da serventia. Quando ele deixou tudo o que ele fazia e passou e se uniu a Elias, ele começou a servir Elias. E quando eu e você, por livre, espontânea vontade, optamos receber o manto de Jesus, nós optamos a servir esse Deus. Alguém colocou uma faca no seu pescoço e falou: a partir de agora você sirva esse Deus? Não. Qual foi a confissão que você fez no seu batismo? Qual foi a sua renúncia? O que você renunciou? Alguém lembra o que renunciou? Renunciou à carne, que mais? Vamos, gente, o que você renunciou no seu batismo? Pecado, que mais? O mundo, que mais você renunciou? O velho homem, que mais? Contatos com espíritos imundos, as vontades. Então, o que você fez no seu batismo? Você renunciou à sua velha ocupação. Você renunciou à sua velha vida. Você renunciou aos seus velhos hábitos. Alguém foi forçado a isso lá no batistério? Não. Você fez isso por amor. Porque você entendeu que Deus tinha algo novo para você. Você se uniu com o Senhor. Essa união, ela é tão forte quanto a união de um casamento. Quando a gente decide casar com alguém, a gente está renunciando às nossas vontades, renunciando aos nossos direitos, renunciando à nossa vida passada, se unindo a uma pessoa para ser fiel a essa pessoa. E é da mesma forma que acontece com Deus. E você nunca vai saber se você é um servo verdadeiramente, a não ser que você seja tratado como um. E durante toda a vida de Eliseu, ao lado de Elias, ele foi servindo e foi sendo tratado como um servo. E ele foi obtendo, passo a passo, as vitórias, o caminho. Qual era a maior luta de Elias? Qual era a maior luta de Elias? Quando ele desafiou ali os profetas de Jezabel. Era a luta contra o balaísmo. Era a luta contra os falsos deuses. Ele desafiou os profetas de Jezabel. E a palavra diz que ele confrontou. E ele diz: não haverá chuva, nem uma gotinha. Só que os profetas de Jezabel, os profetas de Baal, eles eram
Baal era o dono da chuva. Como é que você vai falar para o dono da chuva, não vai ter chuva? E Elias confrontou. Por quê? Porque ele serviu a um Deus que era maior que Baal. A um Deus que era sobre todas essas coisas. Então, amado, eu quero te dizer que Elias não confrontou os deuses de Baal pelo que ele era. Eu sou o profeta. Ele confrontou Baal por causa do Senhor. Então, amados, não é o que você faz na igreja que determina o poder na sua vida. É para quem você trabalha dentro da igreja, como servo do Senhor, é que determina a tua autoridade diante de Deus. Por isso que a gente tem que valorizar o manto que está sobre a nossa vida. Porque não é pela sua pessoa, pela minha pessoa, pela sua função no reino. É por Deus, é por quem é Deus, é por quem eu estou servindo, é por aquele que eu estou servindo. Então, meu teste de serventia não é para o mundo, é para Deus. Eu não sou confrontado com o mundo, para o mundo saber se eu estou ou não firme em Deus. Eu sou colocado diante de Deus, para que eu diga para Ele: eu estou te servindo com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Então, amados, quando a gente faz isso, isso é um ato de nobreza na nossa vida. A gente deixa os frutos de Deus aos pés dos homens. Porque os homens podem olhar para você e dizer assim: eu vejo Deus na sua vida. E quando há essa testemunha das pessoas, esse testemunho das pessoas sobre a nossa vida, realmente nós estamos servindo a esse Deus. E quando Eliseu tomou esse manto, ele pediu porção dobrada, 2 vezes mais. Sabe o que é 2 vezes mais? Não é só 2 vezes mais de bênção, não é só 2 vezes mais de poder, não é só 2 vezes mais de autoridade. É 2 vezes mais de confronto. Então, o ministério de Eliseu, ele foi de confronto direto com os balaíns, muito maior do que foi o ministério de Elias. Ele confrontou até que fosse destruído Acabe. Enquanto Acabe não foi destruído, não cessou a luta e a guerra de Eliseu. Eliseu, então, não recebeu só um manto de bênção. Ele recebeu um manto para guerrear. Guerrear 2 vezes mais. Ou seja, sobre ele a responsabilidade era 2 vezes mais que a de Elias. E eu queria que você olhasse para mim os dois juramentos que foram feitos. 1 Reis 17:1. Esse foi o juramento de Elias. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E olha, 1 Reis 18:15, diz assim: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje me apresentarei a Acabe. Então, a luta de Elias era diretamente contra Acabe, contra Jezabel. E a luta de Eliseu foi 2 vezes maior. O confronto de Eliseu foi 2 vezes maior. Então, meu irmão,
Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, foi pisado, passou pela cruz. Eu quero te dizer que o manto que você recebeu é 2 vezes maior. Você reclama, às vezes. Eu quero te dizer que sobre você está um manto. E se Deus estava com Jesus, Deus está 2 vezes mais conosco. Amém? Ele não te deixa, por quê? Por causa do manto que Ele mesmo colocou em você, em mim, nas nossas vidas. Então, esse é o teste da serventia. Eu queria que você refletisse aí, olhasse para o seu coração. Estou sendo um servo fiel? 4º teste é o teste do orgulho. Você, meu amado, recebeu um manto. Com o manto veio autoridade, poder, dons, ministério. E isso pode subir a nossa cabeça. Nós somos confrontados com o teste do orgulho. Quando a gente é novo na fé, que a gente acabou de fazer toda aquela promessa lá no batismo, parece que o temor que há em nós é muito maior. Então, sempre a gente está se policiando para ver se a gente tem sido digno do amor de Deus, digno do compromisso daquilo que Ele fez conosco. Mas aí o que acontece? Nós vamos ficando, vamos crescendo, vamos aprendendo mais, vamos envelhecendo, e aí a gente começa a se achar meio sabe tudo, né? Eu sei tudo, eu já tive várias experiências com Deus, Deus já usou minha vida de várias formas, então eu não tenho mais, não sofro mais riscos, não estou mais em perigo. Será, amados? Quando Lúcifer caiu, ele caiu por quê? O que estava na vida dele? Orgulho. Ele se orgulhou de ser a estrela da manhã. Lúcifer foi criado com os instrumentos de sopro, de corda, no próprio corpo. Então a música estava nele. Jesus louvava, mas a música estava em Lúcifer. E mesmo assim, amados, anjo, lá de primeiro escalão, ele caiu. Caiu porque ele começou a achar que ele era maior que Deus. Esse é o perigo que a gente corre quando a gente vai envelhecendo na fé. Nós começamos a achar que nós sabemos tudo, que nós sabemos muito. E que Satanás não pode lançar sobre a nossa vida o orgulho. Engano nosso. Porque ele conseguiu corromper 1/3 dos anjos. E a Bíblia declara que os anjos têm poder inferior ao de Jesus, mas são mais poderosos que nós. Ele conseguiu corromper 1/3 desses anjos. Será que ele não pode corromper a minha e a tua vida? Então nós passamos por esse teste. 2 Reis 2, eu quero que você vá lá comigo. Vai falar sobre isso. 2 Reis 2, versículos 1 e 2.
Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então eles foram a Betel. Mesmo quando Elias mandou, Eliseu não deixou ele só, porque ele fez um pacto com Elias. Ele recebeu o manto que Elias passou para ele, e ele não abandonou em hipótese nenhuma. Então, quando eu e você somos tentados no orgulho, quando Satanás vem e lança uma oferta na nossa vida, e nós, sem percebermos, nós trocamos o nosso manto por aquela oferta sórdida de Satanás. Como pode ser isso? Vamos dar alguns exemplos. Quando mais importante para mim é o meu marido do que Jesus. Quando eu começo a me envolver tanto com o meu trabalho, que eu não tenho mais tempo para servir ao Senhor no propósito que Ele me chamou. Quando eu dou mais valor à minha casa, às minhas coisas, do que ao meu vizinho, que de repente está ali do meu lado, precisando de uma palavra de conforto. E nós vamos trocando o nosso manto. E o orgulho vai entrando na nossa vida. E a gente vai dizendo, mas eu estou firme no Senhor. Mas Deus conhece o meu coração. Deus realmente conhece teu coração. Mas o que você continua fazendo para Deus? Deus te deu um manto. Esse manto está sobre você. E você tira o manto, dobra ele e coloca na gaveta. Sabe, amados, o que quer dizer Gilgal? Gilgal representa um redemoinho, um vendaval, um tumulto, uma tempestade. Então, quando Elias foi aos céus, ele foi num redemoinho, só que antes, ele falou assim, ele chamou Elias chamou Eliseu, e os dois saíram de Gilgal, ou seja, os dois saíram de uma situação de tumulto. Eles mudaram, a vida deles iria mudar. Eliseu sabia que o mestre dele estava para deixá-lo. Então, você e eu estamos em Gilgal. E nós estamos sendo confrontados no teste do orgulho. A continuar firmes com o Senhor. Ou a retroceder. Sabe quem também teve em Gilgal? Josué. E em Josué 3,7, o Senhor disse assim a Josué: hoje eu começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que todos saibam que eu estarei com você, como estive com Moisés. Porque Josué foi o sucessor de Moisés. E quando Eliseu e Elias estavam deixando Gilgal, era como se Deus estivesse dizendo: Eliseu,
hoje eu estarei com você, como estive com Elias, e vou te exaltar. E quando Deus diz que vai nos exaltar, você acha que Satanás vai ficar quietinho? Não. Ele vai se levantar com muito mais poder para nos derrubar. Mas ele nunca vai chegar perto de você que está andando com Deus e dizer: eu sou Satanás e vou te derrubar. Ele vai te trazer ofertas. Josué 5:9, o Senhor diz a Josué dessa forma: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, hoje o lugar se chama Gilgal. Então, por que é um tumulto, um reboliço, um redemoinho? Porque Deus mudou a sua vida. Você não pertence mais à sua antiga vida. Você não pertence mais às suas antigas práticas. Você foi colocado em Gilgal, para que Deus te exaltasse. Mas se de alguma maneira a gente começa a tirar esse manto da nossa vida, a exaltação de Deus começa a ser trocada também. Aí, em vez de Deus te exaltar, Satanás vai te humilhar. Satanás vai pisar sobre a sua vida. E vai transformar você em cauda. Porque você deu o seu manto. Ninguém tirou. O quinto teste da valorização do manto é o teste da segurança. E 2 Reis 2, olha só, do 2 ao 4, diz assim: no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Então de Gilgal, ele foi para Betel, de Betel ele já foi enviado para Jericó. Mas nem por isso Eliseu desistiu de segui-lo. Depois, os homens falaram: mas você sabe que Elias está próximo à partida dele. Querendo falar da segurança dele. Amados, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe também essa segurança. E à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, vai tendo experiências com o Senhor, nós vamos tendo mais certeza dessa segurança. Só que essa segurança, às vezes, atrapalha a nossa vida. Porque justamente por causa do manto que o Senhor colocou na nossa vida, com ele nós recebemos responsabilidades. E o que é mais fácil? Vir à igreja e ficar sentado, ouvindo em segurança a palavra, ou ir por aí pregando o evangelho? Eu sei que os irmãos que estão fazendo casa de paz, eles estão enfrentando tempos difíceis. Teve irmãos que já relataram para nós que teve o dia que a pessoa simplesmente fechou a casa. Não quer te receber. Já teve ocasiões que enfrentaram pessoas com vício, pessoas brigando, pessoas querendo se matar.
Eu mesmo e o pastor Nilson já fomos em casa que, no dia que nós chegamos, a pessoa tinha saído para se matar. Agora, o que é mais fácil para nós? Vir aqui e trazer uma mensagem do Senhor que a gente recebeu lá na segurança da nossa casa, ou ir lá fora resgatar as vidas que estão perdidas? Então, amado, eu e você, nós vamos passar pelo teste da segurança. Nós vamos ser confrontados a viver a nossa vida tranquila, simples, de só trabalhar, voltar para casa, voltar para a segurança do nosso lar. Esse não foi o manto que você recebeu. Quando o Senhor te deu um manto, Ele te deu responsabilidades. E sabe por que muitas vezes você se sente frustrado, cansado, sozinho? Porque você está retendo a segurança na sua vida. Porque você não quer abrir mão dela. Jesus abriu mão da segurança dele por mim e por você. Ele saiu do céu. Ele saiu do lado do Pai. Ele veio ser homem, ser tentado com o pecado. Ser tentado a trabalhar mais. Ser tentado, ser humilhado, ser cuspido. E lembra que eu falei que você recebeu um manto, então você recebeu 2 vezes mais. Você vai ser tentado mais. O seu trabalho vai te ocupar mais. As suas vontades vão vindo à tona. Vontade que às vezes a gente tinha esquecido, largado para trás. Deixado há anos, elas voltam. Elas querem te atormentar. Elas querem te machucar. Você é confrontado a desistir. Para ter segurança. Mas Jesus abriu mão da segurança dele por amor às nossas vidas. Então, o manto que você recebeu é um manto para você deixar a sua segurança também e enfrentar. Betel significa a casa de Deus. É um lugar seguro, mas também é um lugar onde Deus está te olhando, está te julgando. Você fez uma promessa para o Senhor? Ou mais de uma? Quem aqui já prometeu algo para o Senhor? Lembra que eu falei que lá no batismo você fez algumas promessas? Você prometeu deixar para trás o velho homem. As coisas estão difíceis hoje para você? Será que você tem cumprido aquilo que você prometeu no seu batismo? Você deixou as coisas do velho homem? Sabe, nós podemos tentar ficar em qualquer lugar seguro, mas nós fomos chamados para ir. E Deus não falou, vá a um lugar seguro. Deus nos mandou ir. E quando você vai, você pode ir para lugares muito perigosos, resgatando vidas. Então, floresça, meu irmão. Floresça, minha irmã, aonde Deus te plantou. O velho homem, a velha mulher, morreu no batistério. Então, morreu as suas vontades, morreu os seus dons, morreu o seu antigo trabalho, morreu seus privilégios, morreram os seus direitos. Morreram no batistério. Você aceitou o manto,
Ninguém enfiou ele à força em você. Então floresça, floresça como um homem e uma mulher, servos de Deus. Comece sendo eficaz. Para de ter uma vida de só servir a minha vontade, aos meus direitos. Seja eficaz no reino. Para de olhar só para você. Não diz quando eu tiver mais velho. Não diz quando eu tiver um campo. Não diz quando eu tiver uma casa. Seja eficaz hoje. Continue sendo fiel. Não troque o seu manto pelas suas vontades. Jericó. Nós vamos falar um pouquinho dele. Josué 5:13. Eu queria que você abrisse lá, Josué 5. Versículos 13 a 15, diz assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Amado, você já tirou a sandália dos seus pés? Quando você se colocou nas mãos do Senhor para servi-lo, você começou a pisar num lugar santo. Isso significa que os seus pés não podem estar contaminados. Não podem estar vestidos. Quando a gente vai para Deus, a gente se despe dos nossos desejos, se despe das nossas vontades, se despe da nossa liberdade e nos entregamos ao Senhor. Você tem que deixar as suas sandálias. E isso, meu amado, se chama o teste do lazer. É o 6º teste. É você deixar de fazer o que você quer, de ir para onde você quer, na hora que você quer. E fazer aquilo que Deus está te direcionando. Jericó é um lugar perfumado, lugar de palmeiras, de muros duplos. Era uma cidade bonita, onde havia um oásis. Então, é um lugar que todo mundo deseja estar. Mas Deus não te quer num lugar seguro. Deus te quer fazendo a vontade dele. E Deus não te quer no lugar que lhe agrada, que te agrada. Ele te quer fazendo a vontade dele. E se você não estiver no lugar que Deus deseja, você está fora da vontade de Deus. Você pode ser chamado de servo fiel quando você faz a sua vontade? Não. Então eu quero te perguntar essa noite, você está disposto a abrir mão do seu lazer, dos seus ideais, daquilo que você mais gosta, para continuar seguindo ao Senhor?
Esse é um exame que somente você pode fazer na sua vida. Mas, amados, eu queria te dizer que existe o 7º teste. E ele se chama o teste do respeito e da paciência. 2 Reis 2, versículos de 6 a 8. Olha o que está dizendo lá. Diz assim: Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E Eliseu respondeu: Eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então os dois partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. E as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Olha o tamanho do poder desse manto. Elias tirou de sobre ele, dobrou, bateu nas águas. Isso nos lembra quando Moisés bateu com a vara, né, no rio, lá no mar, no Egito, e ele se abriu. O mesmo poder, a mesma unção. E o que diz o texto um pouquinho antes? 50 pessoas, 50 dos profetas foram acompanhando para ver o que eles iriam fazer. Olha para o seu lado direito. Olha para o seu lado esquerdo. Essas pessoas que estão aí, e as pessoas que estão atrás e na sua frente, elas estão te olhando. Cada pessoa que vive com você, que convive com você, que trabalha com você, que mora com você, está te olhando. Eu disse que o teste se chama teste da paciência e do respeito. Elias já tinha dito que ia para Jericó, para Betel, né? Já tinha saído de Gilgal, já estava indo para o Jordão. E olha a paciência de Eliseu, seguindo por onde quer que ele fosse. E o respeito que Eliseu tinha por Elias. Em nenhum momento ele desrespeitou a vontade e o comando que Deus dava na vida de Elias, mesmo que isso significasse para ele sacrifício. Amados, quando Deus começou a falar comigo nessa palavra, Ele me mostrou quantas vezes eu não tive paciência. E eu tive que passar algumas lutas, algumas vezes mais, dobradas, para aprender a ter paciência. E algumas situações que você está vivendo hoje, é porque você não teve paciência de esperar a vontade do Senhor se cumprindo na sua vida. Lembra lá, quando Sara deu
a serva dela para o seu esposo, ela não teve paciência de esperar aquilo que Deus havia prometido para ela, que era um filho. Então ela resolveu por conta própria o problema dela. E arrumou o problema dobrado para a vida dela. E eu e você, quando não temos paciência, nós arrumamos o que para a nossa vida? Um problema dobrado. Um problema maior do que a gente pode aguentar. Sabe o que significa Jordão? É descer para a orla. É descer para os pés. É fazer a vontade. E Deus usou o Jordão com muitos dos seus servos. Deus usou o Jordão lá em Números 33, 51, quando ele disse a Moisés assim, quando vocês atravessarem o Jordão. Ou seja, quando vocês chegarem na orla. E em Números 35, ele também diz a Moisés de novo. Em Deuteronômio 3, 27, ele fala, ele dá uma palavra dura para Moisés. Você não atravessará o Jordão, mas o seu sucessor vai. Sabe por quê? Que Moisés perdeu o direito de atravessar o Jordão? Porque ele perdeu a paciência com o povo. E Deuteronômio 9, de 1 a 3, diz assim, ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, eles se chamam Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que diz a respeito deles. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como um fogo consumidor. E Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsarás e os destruirás, como o Senhor lhe prometeu. Amém? O Senhor, amado, exerce um poder forte ao seu lado. Então você não precisa se corromper, você não precisa deixar o seu chamado para que Deus te supra, para que Deus te vista, para que Deus traga um esposo ou uma esposa para você. Não, você precisa servi-lo com paciência, com respeito, passando por esse teste. Porque só quando você passar com respeito, com vigilância, esse teste, é que você obterá a vitória. Não adianta fazer do seu jeito. Ah, eu preciso ganhar mais dinheiro, então eu vou deixar um pouquinho as coisas do Senhor e vou me envolver mais com o meu trabalho. O seu dinheiro vai para uma sacola furada. Você não vai fazer nada. Ah, eu vou sair um pouquinho da igreja porque eu preciso arrumar um marido. Você vai arrumar um problema. Você não vai arrumar um marido. Ah, eu preciso deixar um pouquinho as coisas da igreja porque eu preciso me divertir, a vida passa tão rápido. Você vai arrumar um problema dobrado. Você não vai se divertir. Então, o nosso 7º teste é o teste do respeito e da paciência. E se você e eu não passarmos por ele, nós não estamos valorizando o manto que Deus colocou na nossa vida.
O 8º teste é o teste da sua fé. E eu queria ler com você o último texto, que está em 2 Reis 2 também, dos versículos 9 ao versículo 15. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós vamos falar sobre 4 aspectos desses versículos. Diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em teu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Aí respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: o seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, você não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então ele bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, eles disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou vale. E Eliseu respondeu: não mandem ninguém. Então, esse era um teste da fé. O último teste. Quando nós lemos o primeiro texto falava que Elias tinha deixado determinado lugar, porque o Espírito de Deus mandou ele ir e colocar um manto sobre Eliseu. Se você ler o texto um pouquinho antes, você vai ver. E nesse momento que Elias o seguiu, ele disse assim: faz o pedido que você quiser. E quando Eliseu falou: faz de mim o seu principal herdeiro, o herdeiro do teu espírito profética, Elias disse: seu pedido é difícil. Ele sabia que Eliseu era o seu sucessor. Mas existem alguns princípios aqui. Primeiro, ele deixou que Deus decidisse se Eliseu tinha ou não passado pelos testes de valorização do manto. Então, mesmo que nós, como pastores, saibamos da sua vocação, do teu chamado, nós temos que deixar que Deus mostre se você está valorizando o manto dele. Segundo, quando ele fez o pedido sobre posição, sobre o espírito profético sobre a vida dele, ele estava requerendo uma lei que se chama Lei da Herança. E essa lei da herança era que o primogênito receberia porção dobrada
2 partes. Não 2 vezes mais somente. 2 partes a mais. Então ele estava pedindo 2 partes a mais do espírito profético de Elias. E esse realmente era um pedido difícil, porque só quem poderia derramar esta unção sobre a vida dele era o próprio Deus. Porque Elias podia passar a parte que cabia a ele, a parte do espírito profético dele, não 2 vezes, 2 partes a mais. Em seguida, o que era mais difícil para Eliseu era separar-se do seu mestre. Ele havia caminhado muito tempo com Elias. E agora chegou o momento da partida. Chegou o momento em que Eliseu foi confrontado de novo a deixar e unir-se. Deixar Eliseu e unir-se somente ao cumprimento profético de Deus sobre a sua vida. E ele disse assim: Eliseu, se você me vir quando eu for, se você conseguir me vir quando eu for, aí você receberá as 2 partes. Você tem conseguido ver o Senhor? Todos os dias, em todos os momentos? Como está a tua intimidade com Deus? Você é tão íntimo de Deus, tão fiel a Deus, quanto você é ao Jornal Nacional, por exemplo? Porque o Jornal Nacional você não deixa de ver todos os dias. E a palavra de Deus, às vezes, você só abre aos domingos na igreja. Aí depois, quando Eliseu viu, mesmo Elias indo, ele começou a gritar: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Meu pai, meu pai. Esse é um clamor que deve haver todos os dias no nosso coração. Ele personifica a verdadeira intimidade que nós podemos ter com o nosso Pai. Eu não tomo nenhuma decisão, eu não faço nada, eu não vou a lugar nenhum, enquanto meu Pai não autoriza. Esse clamor de Eliseu mostra a força de Deus sobre a nação. E lembra quando eu falei que a gente começa a crescer um pouco demais? A gente começa a decidir as nossas coisas. E às vezes Deus vem até nós e fala: não faz isso. Eu vou fazer, Senhor, eu quero fazer. Aí Deus usa pessoas para falar com você. Usa o teu líder de célula, usa o teu pastor. Não faz isso. E você fala, o quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Você esqueceu que você deveria gritar: meu pai, clamar,
buscar e obedecer aquilo que o Senhor quer, a vontade dele. Aí você pode me dizer assim, mas eu não preciso renunciar a nada para servir ao Senhor. E eu vou te dizer que a palavra de Deus diz, aquele que não deixar todas as coisas por mim, não é digno de mim. Você uma vez disse, lá no batistério, eu deixo todas as coisas, todos os meus costumes, todas as minhas vontades, todos os meus dons, todas as minhas aptidões, todos os meus desejos carnais. E no decorrer da vida, você esquece essa promessa. E você arruma um problema dobrado para a tua vida. Porque sobre você há um manto de unção dobrada. E depois, olha que coisa interessante. Ele rasga as roupas dele ao meio. Sabe o que significa rasgar as roupas ao meio? É deixar o velho. E quando ele pegou o manto, ele se apegou ao novo. Ele trocou aquela veste velha dele pelo manto de unção, o manto da glória de Deus. E sabe o que aconteceu? Porque ele decidiu trocar as suas vestes velhas por um manto novo. Olha o que diz assim, olha, no versículo 15. Quando os discípulos dos profetas de Jericó viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Houve um reconhecimento da sucessão. Um reconhecimento da troca daquelas vestes. Amado, Deus te deu um manto. E esse manto, ele está dividido em duas partes. Milagres e santidade na palavra. Os profetas estão vendo isso na sua vida? Milagre e santidade na palavra? Os homens estão vendo isso na sua vida? Eliseu suplicou por isso. Você suplicou por isso quando você entregou sua vida para Jesus. Agora, era suficiente Eliseu ter só ganho o manto de Elias? Não. Um manto só não significa nada. Ele tem que vir revestido de intimidade com Deus, de milagre e de santidade na palavra. Então, amados, o que Deus tem para nós essa noite, e essa noite é uma noite especial, é uma noite de ceia, é uma noite em que a gente vem nesse altar aqui para ter intimidade com o Senhor. É uma noite em que você vem dizer assim, Senhor, eu quero o teu espírito profético na minha vida. E se você realmente quer o espírito profético de Deus na sua vida, eu tenho que te dizer essa noite, rasgue a sua veste ao meio. Rasgue definitivamente o seu contato com o velho. Se você
se identificou com um desses 7 testes, ou com mais de um, e sentiu nessa noite que você perdeu o manto, rasgue as suas vestes. Tenha coragem e ousadia. Não sou eu, mas o Senhor te desafiando essa noite. Rasgue o velho. Faz uma nova aliança comigo. Faz um compromisso comigo que eu vou te mostrar que eu sou Deus sobre a sua vida. Hoje, quando você se levantar para vir nessa mesa, tomar a ceia, eu quero que você venha com esse propósito no coração. Eu vou tomar de volta o teu manto, Senhor. Eu vou rasgar as minhas vestes aqui, olha, no seu altar. Eu vou tomar o teu manto e eu vou te seguir com fidelidade até o fim. Eliseu serviu Elias até o fim e ganhou porção dobrada do espírito profético. E eu quero dizer que Deus quer derramar essa unção na sua vida nessa noite. Ele quer te dar uma porção dobrada, mas você tem que ser homem ou mulher o suficiente para rasgar as suas vestes, deixar todo o velho para trás e vestir-se no manto. Aí sim, quando você chegar no mar e bater esse manto e clamar pelo Deus de Elias, você vai ver o milagre e a santidade da palavra fluindo na sua vida. Fluindo na sua vida. Eu queria que você se levantasse. E que enquanto o grupo de louvor toque aqui um louvor, você fizesse a sua oração com Deus, o seu exame de consciência. E que você possa ser ousado o suficiente para rasgar as suas vestes velhas nessa noite. E se comprometer com o novo de Deus. Porque nessa noite Deus quer te dar porção dobrada. Ele quer te dar 2 vezes mais do que Ele te deu quando você foi naquelas águas do batismo. Mas você tem que clamar: meu Pai,